Olá? Sim, ele se foi. Afastou-se como se você não tivesse valor algum. E agora você se encontra, dividida, entre o orgulho que te sustenta e o desejo desesperado de que ele volte. Mas escute com atenção. Eu não estou aqui para te dizer que vá atrás dele, nem para te ensinar esses jogos infantis de frieza calculada. O que eu vou te dizer é mais cruel e infinitamente mais poderoso. Vou te mostrar o que fazer, para que ele volte, mas não como um capricho, não como um cão voltando ao dono. Ele voltará porque terá compreendido tardiamente que perdeu uma mulher que aprendeu a não precisar de ninguém. Isso não é manipulação, é transfiguração. E quando você muda, quando sua energia se eleva além do desespero, eles sentem. E então, desapareça, sem escândalos, sem longos textos, sem aquele teatro melancólico que só te envergonha depois. Não bloqueie, não implore, não diga adeus chorando no canto do orgulho. Simplesmente vá, silenciosa, elegante, irrepreensível. Você não o está ignorando para puni-lo. Você está se libertando, está deixando de se agarrar ao que já não te escolhe e permitindo que o silêncio cumpra sua obra. Porque, escute bem, o homem não reage às suas palavras. Ele não compreende quando você diz, eu te dei tudo, ou, por que você fez isso comigo? Essas frases soam como ruído, mas o que de fato o desarma, o que o confunde e o estilhaça, é quando você simplesmente para, sem gritos, sem explicações, sem lições de moral. Esse vazio pesa, esse silêncio ecoa, e quando ele não pode mais te encontrar do lado de fora, é obrigado a te buscar dentro de si. E ali, no abismo da própria consciência, ele começa a se perguntar, e se eu a perdi? E se ela não precisa mais de mim? E se outro está cuidando do que eu joguei fora? Não é o orgulho dele que fala, é a alma masculina sendo acordada pelo vazio da perda. Não se valoriza o que está sempre disponível. Valoriza-se o que um dia silenciou. Você era uma certeza. Você estava ali. Você respondia, esperava, insistia, até que um dia você simplesmente parou. E isso, minha cara, isso fala muito mais alto do que qualquer súplica. Por que isso funciona? Porque um homem que se afastou não desperta com lágrimas. Ele desperta com ausência, com a retirada completa da tua energia, com o sumiço da tua presença, sem justificativas, sem punições. E só nesse ponto é que ele começa a perceber o valor daquilo que possuía e tratou com descuido. E aqui está o ponto mais sublime. Você não desaparece para castigá-lo. Você desaparece para se reencontrar. E se ele retornar, que não seja porque você o forçou, mas porque sua nova presença o inspirou a voltar. Mas para que isso aconteça, você precisa de coragem. A mais difícil de todas, a de soltar em silêncio e confiar no seu poder. E então, volte para si, mas não como antes. Volte com maturidade, com lucidez, com dignidade. Volte com Schopenhauer dentro de você, com a consciência de que amar é sofrer. Mas apegar-se ao sofrimento é um vício da alma fraca. E você já não é mais essa mulher. Mas escute, faça isso por você, não por ele. Não para provar que ele errou, não para fazê-lo se arrepender, não para que ele veja o que perdeu. Faça porque você perdeu algo ainda mais precioso do que ele. Você perdeu a si mesma. Então volte, não para o passado, mas para o seu centro. Volte para a academia, não para exibir um corpo mais firme em alguma rede social, mas para sentir a firmeza da sua alma, do seu passo, da sua respiração, para lembrar que você é força em carne viva. Vista-se melhor, não para seduzir ninguém, mas para olhar no espelho e finalmente reconhecer a mulher que ali habita, aquela que você abandonou para amar quem não soube te ver. Saia com suas amigas, não para provocar ciúmes, mas para rir, para lembrar que existe vida além da espera, além do visualizado e não respondido. Viaje se puder, faça aquele curso, arrisque-se, crie, inove, expanda, não por despeito, mas por amor próprio. Porque veja, o primeiro impulso de uma mulher ferida é tentar recuperar o homem, mas o verdadeiro poder reside em recuperar a si mesma. Esse é o gesto mais sublime de toda a alma feminina. E sabe por que isso funciona? Porque a energia feminina só floresce quando está conectada com a vida. E uma mulher que floresce não implora, não se humilha, não mendiga mensagens, ela irradia. E quando ele te vê assim, cheia de si,
viva, leve, segura. Não apenas se impressiona, ele se abala, porque ele esperava o óbvio. Esperava te ver desmoronando, esperando, rastejando, mas ele te encontra inacessível. E mais do que isso, transformada, mais luminosa, mais consciente, mais você. E isso o desconcerta. Ele se perguntará: como ela se reergueu assim? Por que ela não me odeia? Por que parece tão em paz? Porque o que ele vê agora não é uma mulher ressentida. É uma mulher renascida. E isso, minha cara, isso é magnético. Porque no fundo todos percebem, inclusive ele, que uma mulher que retorna a si com verdade irradia algo que não pode ser simulado. E então ele sente que perdeu o controle, que já não te prevê, que você não gira mais ao redor da opinião dele. E aí nasce o desejo. Não aquele desejo vulgar, mas o desejo alimentado pela dúvida. Será que ela ainda me quer? Será que ela já não me precisa? E enquanto ele se perde nesse labirinto, você não está reagindo. Você está se curando, está voltando para si mesma. E é dessa energia, autêntica, pura, silenciosa, que tudo o mais começa a se alinhar. O verdadeiro retorno, o único que importa, é o seu. Por isso, se for compartilhar algo, faça com sutileza. Não publique para provocar, não se exiba por despeito, não sorria com raiva, porque toda mulher que posta para provocar ciúmes apenas revela que ainda está presa ao que a feriu. E isso, minha cara, isso não seduz, isso denuncia que a dor ainda vive em você. E você não quer que ele veja uma mulher ferida. Você quer que ele sinta a ausência daquela mulher que ele jamais soube cuidar e que agora já não pode alcançar. Em vez disso, publique com sutileza, compartilhe sua vida, mas jamais com a intenção de ser notada. Quando uma mulher mostra sua reconstrução sem precisar anunciá-la, o mundo inteiro a percebe. Não mencione o nome dele. Não o provoque com frases envenenadas, nem se declare superior com legendas falsas. Não sorria na foto e chore no quarto. Lembre-se, não há nada mais desesperador do que alguém tentando parecer pleno, quando ainda está despedaçado por dentro. Não finja ser empoderada se a sua alma ainda sangra em silêncio. Não disfarce a dor com frases de efeito. Frases como mereço mais ou perdi alguém que não valia a pena não projetam força, projetam ferida mal curada. Mostre o seu processo real, simples, sutil, honesto. Um café novo que você descobriu sozinha, um sorriso com amigas, um vídeo dançando, não para chamar atenção, mas porque, aos poucos, está reencontrando sua alegria. Você não está aqui para mendigar atenção, está aqui para se lembrar de quem é. E sabe por que isso funciona? Porque o mistério é infinitamente mais sedutor que o desabafo. A dúvida é mais poderosa que qualquer explicação. Quando ele não encontra rastros do seu lamento, quando não consegue decifrar o que você sente, quando suas redes não dizem sinto sua falta, mas suas ações dizem minha vida continua. É aí que a inquietação começa a roer por dentro. E com a inquietação vem o desejo. Será que ela está com outro? Será que ela já me esqueceu? Como pode estar tão bem sem mim? E isso o desestabiliza. Ele esperava drama, esperava escândalo, esperava que você se descontrolasse e gritasse ao mundo o quanto ele te feriu. Mas você fez o oposto. Guardou silêncio, mostrou calma, continuou vivendo. E isso, minha cara, tem um impacto muito mais profundo do que qualquer frase rancorosa. Porque a mulher que não precisa provar que está bem é a que verdadeiramente está. Sua paz não precisa de filtro. Sua transformação não requer espetáculo. Sua nova presença, serena, madura, silenciosa, fala por você. E quando ele te vê, mas não te reconhece mais, quando percebe que você já não olha para trás, nem implora por validação, é aí que ele começa a sentir a sua falta. E não é uma falta leve, é uma falta de verdade. Agora, escute com atenção. O momento mais decisivo vem agora. Não reaja se ele reaparecer. Ele sumiu. Ignorou você como se fosse descartável. Fez silêncio como se nada tivesse acontecido. E agora, do nada, surge um emoji. Um oi. Uma mensagem inocente. Como se ele tivesse o direito de voltar sem passar pela dor que causou. Seu coração bate mais forte. Seus dedos tremem. Sua mente grita. É agora. Mas é aqui que tudo se decide. Porque a forma como você responde a esse primeiro contato determina se ele passará a te valorizar mais do que nunca, ou se verá, mais uma vez,
a chance de brincar com os seus sentimentos. Por isso, ouça a minha voz e não hesite, não reaja. Feche o celular, tome um café, sente-se consigo mesma por um instante, não para esperar por ele, mas para voltar para você, porque se você responder ansiosa, iludida, carente, ele vai sentir, e ao invés de voltar com respeito, ele volta com o mesmo padrão de antes, aquele em que você está disponível demais e ele comprometido de menos. Sabe por que isso acontece? Porque o homem espera encontrar no retorno a mesma mulher que deixou, dócil, atenta, aquela que esperava por qualquer migalha. Mas quando ele sente que algo mudou, mesmo que não consiga explicar o quê, há um alarme silencioso que começa a soar dentro dele, uma sirene interna, gritando: eu já não tenho mais o controle. E esse ruído o inquieta. Essa incerteza é o que o faz olhar para você de outro modo. Não se trata de fingir, não se trata de manipular, se trata de algo muito mais profundo. Você já sabe o que vale, e por isso, já não reage mais da ferida. Você responde da calma, e quando você responde com neutralidade, com serenidade, quando não pergunta por que ele sumiu, quando não traz à tona o passado, nem pede explicações, você envia a ele uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer discurso emocionado. Você diz sem palavras: não preciso que você volte, mas, se voltar, será diferente. E é aí, exatamente aí, que ele se vê diante de algo que não pode mais controlar. Uma mulher transformada. Os homens não reagem às lágrimas, reagem à transformação, sua calma, sua frieza estratégica, sua nova postura silenciosa. Falam de um lugar onde ele talvez não tenha mais acesso. E se quiser voltar, terá que subir de nível. Terá que se tornar um homem, à altura de quem você se tornou. Por isso, se ele aparecer, não comemore ainda. Não crie expectativas. Não escreva um roteiro de reconciliação dentro da sua cabeça. Observe. Responda com elegância se quiser. Ou espere se ainda estiver se curando. Porque se ele só estiver sondando, apenas testando se ainda tem poder sobre você, a sua serenidade será a maior surpresa da vida dele. Mas se ele realmente quiser voltar, a sua nova versão será o maior desafio que ele já enfrentou. E agora, uma advertência: não fale do passado. No início, ele pode escrever, pode te chamar para sair, pode tentar parecer casual, como quem apenas quer colocar a conversa em dia. E você, por dentro, ferve. Uma parte sua grita: por que você foi embora assim? Quem era aquela outra mulher? Por que você não me escolheu quando eu mais precisava de você? Você carrega um nó no peito, uma lista inteira de dores não resolvidas, e sim, você merece respostas. Mas escute com atenção. O momento do retorno não é a hora da auditoria emocional. Não porque ele não deva explicações, mas porque se você despejar tudo o que sente logo de início, você não parecerá forte. Aos olhos dele, parecerá presa, e um homem só se entrega de verdade quando percebe que aquela mulher não está mais disposta a ser o repositório da culpa dele. Portanto, espere, respire, mantenha-se elevada. Se ele for digno, as conversas virão, no tempo certo, com maturidade, e não em meio ao turbilhão da sua dor. Por quê? Porque a mente dele, seu ego, ainda não estão abertos. No início, você não precisa de respostas. Você precisa observar. Precisa entender se o retorno dele é genuíno ou apenas um teste passageiro. Precisa recuperar seu centro antes de voltar a tocar na ferida. E o mais sábio é não falar do passado. Faça-o sentir que você já não está em guerra, que não está esperando para emboscá-lo com uma lista interminável de reclamações. Porque quando ele percebe isso, sua defesa se ativa, ele se afasta, de novo. Mas quando ele encontra uma mulher curada, que não busca culpados, mais clareza, ele fica intrigado, atraído, confuso, e então começa a valorizar você de um jeito diferente. Pense bem nisso. Quando um homem volta e você lhe abre a porta sem rancor, sem lágrimas, sem julgamentos, ele percebe que algo mudou. Mas se ele volta e você começa a reclamar, desde o primeiro minuto, você confirma para ele que nada mudou. E se nada mudou, ele também não mudou. O momento de falar do passado vai chegar, e quando chegar, você estará pronta, forte, clara, em paz, e não falará para pedir explicações por causa da dor. Falará pela dignidade, não para convencer ou se justificar, mas para entender se vale a pena continuar.
Então, se ele voltar, sorria. Escute, observe, mas não abra feridas. Primeiro, observe se ele merece estar perto delas. O desejo precisa ser reativado antes do conflito. Primeiro se reconstrói a conexão, e só depois se fala do que ficou pendente, porque não se trata de esquecer, mas de saber quando falar e de onde. Faça isso da sua nova versão, não da ferida que ele ajudou a criar. 6. Lembre-se de quem você é. Depois de uma separação é fácil esquecer. Você começa a se questionar. Foi suficiente? Dei demais? Fiz pouco? Mas me escute bem, minha cara. Você não é uma opção. Não é uma estação de passagem. Não é um espaço onde se entra e sai quando dá vontade. Você é uma mulher completa, com história, com sonhos, com amor para dar, mas também com limites. E esse é o momento mais poderoso de todos. Quando você para de focar em fazer ele voltar e começa a se perguntar: será que eu quero mesmo que ele volte? Porque o verdadeiro poder não está em manipular, não está em jogar suas cartas para reconquistá-lo, está na clareza, na consciência profunda de quem você é, em nunca esquecer isso e em olhar com lucidez para quem se foi, para decidir se ele realmente merece voltar. Quando você lembra do seu valor, tudo muda. Você não precisa que ele te escolha, porque você já se escolheu. Primeiro, você não sofre se ele não te liga, porque seu dia não depende da atenção dele. Você não implora amor, porque amor não se implora. Amor se oferece, se compartilha, mas nunca se mendiga. E quando você volta para você, quando se reconecta com sua força, sua beleza, sua essência, ele percebe, sente, e aí começa a crise dele, porque ele não está mais lidando com a mulher que chorava pela ausência dele, mas com a mulher que, mesmo ferida, soube renascer. Uma mulher que não precisa provar nada, só ser. E então, se ele voltar, que não encontre a mulher que chorava pela ausência, mas a mulher que renasceu no silêncio, que floresceu sem plateia, que aprendeu a se bastar, que ele não encontre mais a espera, mas o fim da ilusão, o fim do jogo, o início da sua liberdade. Porque no fundo a vida não premia quem implora, premia quem desperta. E se esse vídeo te fez lembrar de quem você é, de tudo o que já superou, então não deixe esse momento passar. Aperte o botão de curtir, deixe nos comentários: eu escolho a mim. E se inscreva agora no canal Mente Mística, onde todas as semanas você encontra reflexões profundas sobre amor próprio, despertar emocional e a verdadeira sabedoria feminina. Aqui, você aprende a se libertar. Aqui, você aprende a brilhar com luz própria. E aqui, você nunca mais aceita menos do que merece. Porque no final, minha cara, o amor de verdade não prende. Reconhece, honra e caminha ao lado. Se não for assim, não é amor, é distração. E você não nasceu para ser distração na vida de ninguém. Você nasceu para ser caminho, para ser alma, para ser destino.